A dica de hoje é sobre a Justiça Federal lá dos Estados Unidos. Primeira dica e super valiosa, como é que a gente fala Justiça Federal em inglês? Se você colocar lá no Google Tradutor e se você perguntar para a maioria das pessoas que ainda não estudaram essa matéria, elas vão provavelmente dizer Federal Justice, mas não é assim que se fala. Então, Justiça Federal em inglês, Federal Courts. E, portanto, Justiça Estadual em inglês, State Courts. Muito bem, nesse vídeo a gente vai se ater à Justiça Federal lá dos Estados Unidos. Como é que a Justiça Federal, então, dos Estados Unidos é dividida? Ela é dividida em 3 níveis. O primeiro nível, U.S. District Courts. Segundo nível, U.S. Courts of Appeal. E o terceiro e último nível, U.S. Supreme Court. Por que eu estou colocando o U.S. antes aqui do nome, então, da instância? Essa é uma outra dica também bem interessante desse vídeo. Sempre que você estiver se referindo à Justiça Federal Americana, é muito legal e muito seguro que você coloque, então, o U.S. antes do nome da instância. Por quê? Porque algumas instâncias estaduais têm um nome que coincide com as instâncias federais. Muito bem, então nos Estados Unidos, se um processo, se a competência, né, na verdade, para julgar esse processo for de competência da Justiça Federal, então a parte, né, o autor desse processo vai entrar com esse processo lá na U.S. District Court. Muito bem. Uma das partes perdeu esse processo e obviamente não ficou nada feliz com isso, então na hora de recorrer, a parte vai para o U.S. Court of Appeal. E aí tem várias regiões lá nos Estados Unidos, como tem, né, os nossos TRFs aqui, né, são divididos em regiões, é mais ou menos parecido lá nos Estados Unidos. Uma das partes perdeu de novo aqui. Não é matéria constitucional? A parte vai ficar infeliz mesmo e não tem nada que se fazer. É matéria constitucional? Aí, então, essa parte pode tentar chegar à U.S. Supreme Court. Por que eu falo tentar? Porque a U.S. Supreme Court tem uma competência completamente discricionária, ou seja, ela vai receber aquele processo, vai olhar para o processo e vai falar, me interessa julgar esse processo, ou não me interessa julgar esse processo, e a parte só recebe essa decisão. Vamos julgar o seu processo? Não vamos julgar o seu processo. Então chegam anualmente na Suprema Corte Americana mais ou menos 7.000 writs of certiorari, que é o nome do documento, né, para que a Suprema Corte analise esse processo, e somente 70 a 80 são deferidos. Então, sim, é isso mesmo, a Suprema Corte Americana só julga 70 a 80 casos em média por ano. E aí, é claro que a Suprema Corte Americana defere a análise, né, daquele processo em situações em que interessa a ela, principalmente se for para pacificar a jurisprudência, as jurisprudências estaduais. Então, retomando as 3 instâncias da Justiça Federal Americana: U.S. District Courts, U.S. Courts of Appeal e U.S. Supreme Court.